Meus irmãos, minhas irmãs, sintam-se abraçados fraternalmente. A lição que nos recai no dia de hoje vem do Evangelho capítulo 5, item 24. A desgraça real, ou em algumas traduções, a verdadeira infelicidade. Nós vamos iniciar a nossa conversa com um exemplo bem grosseiro. Imaginemos um jovem bem educado, uma família de posses, um jovem caridoso, que ama o bem, faz o vestibular para o curso de medicina, profissão do seu pai, e não consegue êxito nesse vestibular. Rodou, não passou. É uma desgraça, é uma infelicidade para a família. No ano seguinte, esse jovem tenta novamente o vestibular e passa. Em passando, o pai orgulhosamente lhe dá um carro de marca, um automóvel de relativo valor. E na primeira semana que esse jovem está indo para a universidade, ao parar em um sinal de trânsito, é assaltado e assassinado durante o assalto. Esse jovem volta para a espiritualidade, cumprindo a sua tarefa. Qual das duas desgraças seria a pior? Como mensurar? Porque nós não entendemos o que significa, o que é desgraça, o que é infelicidade. Isto porque nos preocupamos ou colocamos em evidência somente o aspecto material. Nós somos evangelizados suficientemente, somos maduros espiritualmente para encararmos momentos menos felizes. Nós já percebemos a dualidade que existe em matéria e espírito, a diferença no trato em relação à matéria e em relação ao espírito. O que nós estamos buscando na nossa caminhada terrena? Fama, bens materiais, conforto, saciar desejos e vaidades, poder. E o que nós levamos quando voltamos para o plano espiritual? Quantas destas conquistas nós realmente nos acompanham no nosso retorno à pátria espiritual? O que nós chamamos de desgraça normalmente são perdas materiais, unicamente materiais. Até a partida de um ente querido é uma perda material que nós lamentamos, sem lembrar que este ente continua vivo, fora da matéria. Nós vivemos somente o presente, sem considerarmos o nosso passado e também sem planejarmos o nosso futuro. Nós vamos repetir isso. Nós vivemos o presente, desconsiderando o que fizemos no passado e não lembrando de planejar o nosso futuro. E isto, muitas vezes, é motivo de infelicidade, de desgraça, de tristeza, de angústia. Porque muitas oportunidades tornam a desgraça. O que nos fazem sentir infelicidade em muitos momentos? A alegria falsa, o prazer egoísta, a fama passageira, a satisfação da vaidade e tudo aquilo que faz calar a nossa consciência. É tudo aquilo que perturba a ação do pensamento e que adormece a nossa alma. E os fundamentos destes momentos são o egoísmo, a indiferença,
e o fator enganador. Achamos que ser feliz é estar alegre. Felicidade é o carro novo. É a posse de um bem sonhado por algum tempo. Isto são coisas materiais. Muitas vezes adquirimos um carro novo sem lembrar que tem muitas prestações a serem pagas. São provas que testam o nosso nível espiritual. Nós estamos numa caminhada espiritual. São testes que provam a nossa honra, a nossa caridade, a nossa vaidade, a nossa soberba. Porque a dor e o choro de hoje representam portas que se abrem na espiritualidade, no cumprimento das leis divinas. Então, aquilo que passamos hoje são aprendizados para o nosso futuro. Temos que considerar sempre isso. Por isso, aquele primeiro questionamento que fizemos no início. Já sabemos diferenciar espírito e matéria? Sabemos o que nos convém realmente? Se nós soubéssemos, nós saberíamos perder momentos alegres e passageiros na perspectiva de um futuro feliz e harmonioso. Mas, na maioria das vezes, nós nos contentamos com momentos de alegria. Alegria passageira, rápida, fugaz, e que muitas vezes nos causam grandes amarguras, grandes pesares. Quando nós refletimos e dizemos, pá, não deveria ter feito isso, já fez. Por quê? Porque a semeadura de hoje é a colheita de amanhã. Nós não estamos aqui encarnados para a satisfação das nossas vaidades, para as alegrias momentâneas. Nós estamos aqui a trabalho, buscando o burilamento da nossa alma, pensando e planejando um futuro mais ameno, mais tranquilo. Porque, vamos repetir, a semeadura de hoje vai determinar, sim, a colheita de amanhã. E as sementes somos nós que plantamos, não são os outros. As nossas preferências, os nossos pendores, as nossas ações é que vão determinar a colheita daquilo que vamos ter por obrigação no futuro. Então, o que nós encontramos na escala espiritual é aquele dito no Evangelho de Jesus: a cada um segundo suas obras. Enquanto nós nos contentarmos estritamente com as coisas ligadas à matéria, com as satisfações aqui e agora, não estamos ainda trabalhando efetivamente pelo nosso futuro. Vamos repetir. Tudo o que nos acontece enquanto na matéria são alegrias passageiras, momentâneas, fugazes, que muitas vezes causam feridas nas nossas almas. As brigas, as discórdias, as lutas vencidas com orgulho, com vaidade, com soberba, muitas vezes são a causa de tristezas futuras, pois naqueles momentos de desalinho, de desacordo com o nosso semelhante, em que poderíamos ter abraçado e nos distanciamos pela discórdia, foram momentos planejados na espiritualidade para o reencontro, para refazermos laços, reatarmos laços rompidos no passado. Mas a nossa alegria passageira, a nossa vaidade, o nosso orgulho
não permitiram estes reencontros e este início de caminhada com os companheiros que estão à nossa volta. E que com certeza muitos são nossos inimigos, adversários de vidas passadas, com os quais temos a oportunidade do reencontro para fazermos juntos um futuro. Então, hoje nós devemos trabalhar para a felicidade não de agora, mas a felicidade do futuro. Porque, como falávamos no início, aquele jovem de família abastada que rodou, não conseguiu vencer o primeiro ano de vestibular, teve uma infelicidade, mas ao mesmo tempo teve o aprendizado para se dedicar mais aos estudos e no ano seguinte vencer a etapa. A sua morte violenta, causada em um assalto na busca do marginal por um veículo que o seu pai tinha lhe dado como presente, também pode representar uma desgraça muito grande no campo material. Mas foi a forma que a espiritualidade encontrou e o planejamento reencarnatório desse rapaz, talvez desse espírito, de uma morte violenta, foi a maneira com que acharam para que esse espírito voltasse à pátria espiritual. É uma dor passageira, necessária. Imaginemos por outro lado, utilizando o exemplo inicial, se este jovem de família abastada, desde a tenra idade, se voltasse para o mal, para o desalinho, para sair da normalidade e na sua juventude se voltasse aos vícios, às más ações e aos 18 anos, pelas drogas, buscasse o caminho da aventura e fosse morto, como se vê nos jornais, nos noticiários, com dezenas de tiros, morto pelo ódio dos seus companheiros de desalinho. Qual seria realmente a volta à pátria espiritual desse espírito? Como seria? Em que condições? Do primeiro, um jovem bom, alegre, estudioso, partiu numa tragédia de assalto. No segundo caso, no segundo exemplo, esse jovem também partiu. Qual a situação das duas almas que retornam à pátria espiritual? Então, vamos repetir mais uma vez. Tudo que nos acontece no plano material está planejado no plano espiritual. Nada acontece por acaso. Os nossos males, as nossas dores são necessárias, sim. A família que perde um ente querido sofre. Sofre por não entender ainda as leis naturais. Sofremos porque ainda não entendemos que a nossa vida não é aqui e agora. A nossa vida está em curso e ela se conclui na espiritualidade. Que a paz e a luz esteja com todos nós. Sintam-se abraçados mais uma vez. Que assim seja. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul convida você para participar da campanha O Evangelho no Lar e no Coração. Faça e ensine a fazer. Amplie o bem que existe em você. O Evangelho no Lar é um encontro semanal com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, sob a assistência dos benfeitores espirituais.
o espírito Bezerra de Menezes afirma que o Evangelho no lar é Cristo falando ao coração. Então, como fazer? Escolha um dia da semana num horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Crianças também podem participar, assim como visitantes ocasionais. Caso estes visitantes não sejam espíritas, devem ser convidados e esclarecidos sobre a finalidade da reunião. O Evangelho no lar pode ser realizado por uma só pessoa e o roteiro a ser seguido é o mesmo. É recomendado deixar sobre a mesa uma jarra ou um copo com água para cada integrante, a fim de ser magnetizada pelos benfeitores espirituais. Roteiro para a reunião. Inicie com uma prece simples e espontânea. Faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Comece desde o prefácio, lendo um item ou dois em sequência ou de forma aleatória. Leia em voz alta, de uma forma clara e pausada, mesmo que esteja sozinho, proporcionando um modelo de reflexão para todos os presentes. Comentários sobre o texto lido devem ser breves e contando com a participação dos presentes, deixando claro o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Após, faça preces pelo próprio lar, pelos parentes, amigos e por todos os que estão ligados à família, encarnados e desencarnados. Pela comunidade, por todos os que governam e administram, pelo Estado, pelo país e pela paz no planeta. Peça que a água seja magnetizada pelos benfeitores espirituais. Encerre com prece simples, sincera e espontânea, agradecendo a Deus, Jesus e aos bons espíritos. Após a prece, beba água magnetizada. Lembre-se, a prática do Evangelho no lar não deve ser transformada em reunião mediúnica. Toda intuição e inspiração que possa ocorrer devem ficar no campo dos comentários gerais no momento oportuno. Paz no lar, paz na humanidade. Participe da campanha O Evangelho no Lar e no Coração e amplie o bem que existe em você. Faça e ensine a fazer.